15, sabe? Então, Sei. pode ser É. quarta. Geralmente é quarta-feira, né? Que a gente faz. Uhum. Pois é, eu acredito que vai ser na quarta-feira, então, no dia 13, quarta à tarde. Se eu não me engano, geralmente as nossas provas são na quarta. Mas eu ainda vou conversar com a Juliana e com a professora Tereza para saber se ele se a gente já marcou uma data específica. Geralmente quem marca a prova é a Juliana, mas aí eu posso perguntar para ela se vai ficar mesmo para o dia 13, né? Que geralmente a gente marca assim. Pessoal, eu vou deixar assim meu minimizado para eu conseguir ver quando a galera tá entrando. Deixa eu ver aqui se eu consigo diminuir mais ainda isso aqui. Não. Ok. Então, a gente dá aula de novo, vocês preferem fazer tira-dúvida? A senhora pode pontuar algumas coisas importantes e a gente vai tirando tudo assim. Tá certo. Se vocês também quiserem perguntar alguma coisa, essa aula ela é mais rápida, assim, em teoria, né? Para quem assistiu a aula, tem uma pessoa aqui cuspindo um hálito horroroso, né? Eu falei de uma doença que costuma causar isso. Alguém lembra? Divertículo de Zan. Excelente, arrasou. Divertículo de Zenker, show de bola. E a maçã mordida é um achado de que doença? Uma neoplasia no esôfago, professora. Neoplasia de esôfago, show de bola. Show de bola, isso mesmo, tá? Então, deixa eu só deixar. Professora, quando tem neoplasia no cólon, qual é o nome do sinal? Também é sinal da maçã mordida. O sinal da Ah, maçã mordida, ele não é específico da doença do esôfago, tá? Do tumor do esôfago. Ele tá longe de entendi. ser específico do tumor do esôfago. Deixa eu só tirar isso aqui. Pronto, voltei para cá. O pessoal vai entrando e eu realmente não vou ouvindo. Bem, ok, pessoal. Então, quais são os exames que a gente usa para avaliar doenças do esôfago, né? O exame mais pedido é esse aqui, endoscopia digestiva alta. Mas esse exame, pessoal, ele não faz parte do escopo da radiologia. Apesar de ser um exame complementar, não é o radiologista quem faz, é o clínico. Eu acredito que vocês vão visualizar esse exame, talvez em outras partes durante o curso, tá bom? Mas o que é que a gente faz com a endoscopia digestiva alta? Literalmente quase tudo. A gente consegue fazer biópsia, né, de algum pólipo, por exemplo, aqui nessa imagem, né? A gente está vendo um pólipo aqui, a gente consegue remover corpo estranho. Às vezes a pessoa engole um pão. Eu tenho alguns conhecidos que têm um problema de desmotilidade eventual focal, que de uma hora para outra come um pão muito seco e entala. Então, a endoscopia vai tirar esse negócio, né? E também uma coisa fundamental é que para quem tem cirrose, né, e faz varizes esofágicas, a endoscopia ela é importantíssima para a gente conseguir fazer a esclerose dessas varizes, tá bom? Então, endoscopia digestiva alta é o principal exame. Mas dentro da radiologia, a gente vai focar no esôfagograma, tá? O esôfagograma, ele literalmente, a gente só pede para uma única queixa, que é essa, desmotilidade. A pessoa que tem uma peristalse ineficaz, tá? Então, a pessoa, ela literalmente come e entala. Ela vai chegar com essa queixa de entalo. Então, para que serve o esofagograma? Ele só é pedido nessa situação. A pessoa chega para você e, doutor, estou entalando. Então, isso aí você sabe que vai pedir esofagograma, tá? A endoscopia digestiva alta, ela não é capaz de ver a peristalse do esôfago. Ela não consegue ver a peristalse, tá? Então, como é que seria uma peristalse adequada? Você tem o esôfago, né? E ele vai comprimir num único ponto 360 graus. E daí, aqui embaixo vai ficar dilatado e ele vai empurrar isso aqui. Então, vai ver uma única compressão 360 graus que desce, né? Isso tudo coordenado por por neurônios, né? Então, existe todo um sistema neuronal responsável por essa peristalse adequada. E, eventualmente, até uma das doenças que a gente vai ver com o envelhecimento, a gente vai perdendo esses neurônios, né? E a pessoa pode ficar com dificuldade de
a se alimentar sem tomar água ou algum líquido, tá bom? Então, isso é uma coisa que também nos ajuda muito. Se você pergunta para um paciente, seu fulano, o senhor tem que beber água quando o senhor come? Ele, sim, tenho que beber água. Cara, tá errado, tá? Tem alguma coisa errada. Então, se ele for idoso, pode ser um presbiesôfago, por exemplo, né? Porque o ideal é que você consiga comer sem necessidade de engolir água, tá bom? Então, literalmente, a gente vai focar no esofagograma. E para que serve a tomografia e a ressonância? Pessoal, a tomografia e a ressonância pontualmente vão servir para estadiar tumor, tá? É só para isso que serve também. Então, estadiar tumor do esôfago, você quer saber qual é o tamanho do tumor, se tem um linfonodo que está aumentado ali perto, se tem tumor, por exemplo, que invadiu o pulmão, se tem algum sítio ou outro tumoral no estômago, no fígado. Então, você vai mais para estadiar. Mas para fazer um diagnóstico de um tumor especificamente, o melhor exame vai ser ainda a endoscopia digestiva alta, porque você vai conseguir fazer a biópsia já desse material, tá certo? E alguém sentiu falta aqui de ultrassom nesses exames? Sim. Boa. O ultrassom, pessoal, ele é um exame que é muito feito, né, de maneira geral, mas que para trato gastrointestinal ele não serve. A gente não faz ultrassom torácico para isso, até porque a gente tem um externo que estaria cobrindo, né, todo o mediastino, então faz uma sombra absurda. Então, o ultrassom a gente não usa, tá? Para esôfago, são só essas opções mesmo. Esôfago, endoscopia digestiva alta, que é o principal, esofagograma para desmotilidade e tomografia e ressonância apenas para avaliar lesões de como é que se diz? De tumor, tá? De estadiamento. Beleza. Professora, Hum, seriografia, mesma coisa que esofagograma? Adorei a pergunta. Seriografia é quando você avalia o esôfago, o estômago e o duodeno proximal. São três fases, literalmente. O esofagograma ele está dentro da seriografia, tá? O esofagograma é só para avaliar esôfago. A seriografia avalia o esôfago, o estômago e a parte proximal do duodeno, tá certo? Então, como é que a Entendi, gente vai fazer a obrigado. endoscopia? Né? Não sei se vocês lembram disso aqui. A endoscopia, literalmente, o paciente ele vai ficar com sedação leve, ele geralmente fica deitado em decúbito lateral esquerdo, tá certo? O médico vai colocar um bocal aqui para ele deixar a boca aberta, o paciente adormece, e ele coloca esse tubo, tá? Um tubo fininho, o paciente vai ter que engolir esse tubo, e aí a gente consegue visualizar o que tem dentro do esôfago dele, né? Às vezes você se depara com sangue, quando o paciente tem várias esofágicas rotas, às vezes você se depara com um corpo estranho, ou então pode ser um tumor, você vai lá, tira um pedacinho disso aí e faz a biópsia, tá? Então esse é o principal exame para esôfago. E o que é que seria o esofagograma? O esofagograma é um raio-x, pessoal. Então, aqui nessa região, ó, isso aqui é uma sala de radiografia, uma sala de radiografia simples. O paciente ele vai ficar aqui em pé, ele fica em pé aqui nesse anteparo. E aqui tem um tubo de raio-x que vai lançar radiação em cima do paciente. Então, o paciente ele vai beber o bário, tá? Então, ele engole o bário, e aí esse bário, como é um metal, né? Ele vai ficar denso na imagem. E você vai conseguir acompanhar a descida desse metal, né, durante todo o percurso, desde a boca até lá embaixo. Se você ficar esperando, você consegue chegar, avaliar isso, o bário chegando até, inclusive, lá o ânus, tá? Mas ninguém vai fazer isso porque isso demora mais de 24 horas, tá bom? Então, ó, literalmente, o paciente engole, né? A gente consegue avaliar o esôfago, e se você demorar mais, você vai ver o bário entrando no estômago, tá? E entrando aqui no duodeno. Aí, esse exame completo aqui seria a seriografia, tá? Seriografia que você perguntou. E, basicamente, a gente vê isso aqui. A gente tem que ver o esôfago fino. O esôfago, se você não tiver engolido nada, ele não dá para ver na radiografia. Ele fica da cor das outras estruturas. A gente só está vendo isso porque tem um metal que a pessoa tomou o bário, tá? E você tem que avaliar essa junção aqui, essa região
da junção esôfago-gástrica, né? A JEG, né, que o pessoal chama. Ou então, o pessoal chama também a cárdia, né? Que é essa porção mais proximal do estômago, tá? Então, você tem que ver abrindo aqui, tá bom? Então, se tá abrindo, tudo jóia, tá certo? E aí, o que é que seriam, quais são os distúrbios da motilidade, né? Os distúrbios da motilidade, eles são caracterizados como distúrbios primários ou secundários. Primário, quando é uma lesão que acomete, o problema é totalmente do esôfago, o problema total foi do esôfago, não teve nenhuma outra doença que causou aquilo. Então, existem pessoas que têm acalásia primária. Eu tenho um grande amigo meu que tem 30 e poucos anos, que tem acalásia primária. Ele nunca teve nenhuma outra doença, de uma hora para outra começou a entalar e teve que, inclusive, fazer cardiotomia, né? Que é você cortar a cárdia, né? A jegue lá, para você conseguir aumentar o espaço e induzir uma doença do refluxo na pessoa para ver se ele conseguia engolir, porque ele começou a emagrecer. Isso foi do nada. Do nada, você começa a ter acalásia primária. Outra doença, né? O espasmo esofagiano difuso, que a gente vai falar mais deles, e o presbisôfago. Então, são essas 3 doenças aqui que são as que a gente mais vai falar aqui nessa aula, né? E de distúrbio de motilidade secundário, algumas doenças do colágeno podem causar, classicamente a esclerodermia e a doença de Chagas. Lembrar que a doença de Chagas causa uma acalásia secundária. A doença de Chagas, ela é uma doença endêmica aqui no Ceará, pessoal. A gente tem o barbeiro. Assim, há mais ou menos 1 ano atrás, o meu vizinho tem um sítio, o meu vizinho de prédio tem um sítio, e a gente flagrou ele chegando desse sítio aqui no estacionamento. E a gente viu que tinha um barbeiro que pegou carona com ele no carro, entendeu? Então a gente tem o bicho, né? A gente tem o barbeiro e a gente é endêmico para a doença de Chagas. E a doença de Chagas vai causar no esôfago exatamente o que a acalásia primária causa, tá? Então ela causa uma acalásia secundária é a doença de Chagas. E qual é o problema da acalásia? Pessoal, hipertonia do esfíncter esofagano inferior. O grande problema está no esfíncter esofagano inferior, nessa região aqui. O esfíncter esofagano inferior, ele normalmente é para estar fechado mesmo, tá? Mas quando o alimento chega no esôfago distal e chega perto dele, ele tem que se relaxar para poder o alimento passar do esôfago para o estômago. Só que nessa doença ocorre uma hipertonia. Ocorre uma hipertonia do esfíncter esofagano inferior. E com isso, você acaba tendo uma limitação, né, para essa descida do alimento que está aqui no esôfago entrar no estômago, tá bom? E com isso, o esôfago começa a funcionar como um órgão de acúmulo de alimento, como se fosse um novo estômago. Mas ele não é adaptado para isso. Né? A comida vai ficar aí um tempão, em vez da comida passar no esôfago, que é apenas um órgão de passagem, a comida começa a se depositar aí, ela fica horas aí. E isso, né, a gente tem saliva, a saliva, juntamente com os produtos que vão degradar o alimento, elas vão propiciar a formação de ulcerações na parede do esôfago, tá bom? Classicamente, pessoal, a história é disfagia para sólidos e depois para líquidos. Então, a pessoa diz assim, olha, o meu problema é quando eu como coisa sólida. Quando eu tomo suco, quando eu tomo água ou qualquer sopa, não tem problema. O problema é para sólido. Mas depois de um tempo ela diz, não, ó, era para sólido, mas agora também está para líquido. Então, é uma doença que é muito desagradável, tá? É um negócio difícil mesmo. E aí, o que é que eu vou ver, pessoal? Essa doença, a acalásia primária, ela tem achado típico no esofagograma. E por que é típico, cai em prova, tá? Então, quando você encontra o aspecto de bico de pássaro ou chama de vela, isso significa que você está diante de uma acalásia primária ou de megaesôfago por doença de Chagas. É indistinguível. As duas causam a mesma coisa. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo o estômago dilatado, né? Bem dilatado, o esfíncter esofagiano inferior bem fininho, porque ele está com hipertonia, ele não permite a passagem do alimento. E o esôfago aqui embaixo, tá?
Então, classicamente é isso. Isso o pessoal chama de bico de pássaro, tá? Até parece um bico de pássaro. Chama de vela, eu confesso que tá aqui. É como se esse aqui fosse a vela e aqui estaria a chama, né? Aqui no esfíncter esofágico inferior. Mas, como tem um nome próprio, pessoal, isso costuma cair muito em prova, tá? Então, lembra. E aí, lembra... Diga. Alguém ia falar alguma coisa? Professora, quando é que eu vou pedir a manometria e não o esofograma, já que as duas avaliam uma utilidade? A manometria também pode ser pedida, tá? Não tem muito. Vai da expertise do médico que está solicitando. A manometria, ela é mais utilizada até para a doença do refluxo. A doença do refluxo, você costuma colocar ali a pressão no esfíncter esofágico inferior e ver se aquilo se relaxa. Juntamente com a pH-metria, né? Talvez as duas juntas. Quando é que a gente usa mais a manometria? Quando eu estou diante de uma suspeita de. Como é que se diz? Espasmo esofagiano difuso, tá? No espasmo esofagiano difuso é onde classicamente eu vou usar a manometria, porque é muito difícil eu flagrar, pedir um esofagograma numa suspeita de espasmo esofagiano difuso. E eu vou já dizer por quê. Quando a gente chegar no próximo slide, eu já mostro para vocês, tá? Só falar um pouquinho aqui da acalásia que a gente falou e por que é que ela tem um mecanismo oposto ao doença do refluxo, né? Então, como é que é a doença do refluxo, pessoal? Literalmente, o esfíncter esofágico inferior, ele fica abertão, fica bem aberto, entendeu? Então, quando ele está o tempo todo aberto, se a pessoa se deita, o alimento que está já no estômago, ele sobe em direção ao esôfago, tá? Então, isso é bem típico de doença do refluxo, tá bom? São diametralmente opostos, né? Então, imagina que a acalásia, o esfíncter esofágico inferior está fechado, e a doença do refluxo, o esfíncter esofágico inferior está cronicamente aberto, tá? Inclusive, quando eu vou tratar a doença do refluxo, como é que é o tratamento? Se for um jovem, a gente opta muitas vezes por cirurgia. Então, você faz uma fundoaplicatura no estômago e acaba apertando essa região aqui da cárdia, né, do esfíncter esofágico inferior, e acaba induzindo uma acalase no paciente. Então, ele vai ter cronicamente essa região aqui do esfíncter esofágico inferior fechada devido à cirurgia. Já um paciente que tem acalásia, porque a gente vai fazer uma cirurgia para abrir isso aqui, você corta, literalmente corta, faz uma cardiotomia de Heller, você corta essas fibras e aí você aumenta o espaço do esfíncter esofágico inferior cronicamente. Então, quando o paciente se deita, ele vai ter o quê? Refluxo. Então, são doenças que são diametralmente opostas, tá? Na acalásia, geralmente a gente prefere pedir o esofagograma porque você consegue ver nitidamente o grau de dilatação do esôfago. Então, você vai conseguir ter noção do grau de gravidade, tá? A manometria, ela vai estar avaliando como que está o esfíncter esofágico inferior. E joia, vai avaliar que está sempre fechado, ali está tendo hipertensão, então ela vai avaliar, vai conseguir fazer o diagnóstico, mas ela não vai conseguir ver o grau de estenose, o grau de repercussão que aquela estenose causou no esôfago, que o esôfago não está mais fino, ele já está bem distendido, entendeu? Então, respondendo essa pergunta, Luiz, para a acalásia, pelo menos você, no esofagograma, você vai conseguir ter noção disso, né? Do grau do estrago que já foi causado por aquele esfíncter esofágico inferior tá tão diminuído, tá certo? E Entendi, professora. Obrigado. aí, quando a gente chegar lá no espaço, eu vou falar de novo da manometria. Outra coisa que a gente consegue ver no esofagograma é o grau de problema neurológico, né, que tem esse distúrbio neurogênico aqui na parede do esôfago. Se é possível, se está havendo contração adequada. Então, a gente bate uma foto e a gente assiste. A gente vê que só uma parte, uma parede, uma lateral do esôfago que está contraindo, o restante não está contraindo 360 graus, tudo junto ao mesmo tempo, empurrando para baixo, né? Então, você consegue ainda flagrar essas ondas terciárias. Isso você só vai conseguir ver no esofagograma, tá certo? E aí a gente, às vezes, pessoal, consegue, num raio-x simples, se deparar com o megaesôfago, né? Que pode ser a acalásia primária ou secundária. A gente vai perguntar para o paciente se ele tem doença de Chagas ou não. O que é que eu estou vendo nessa imagem, pessoal?
eu tô vendo, pessoal, uma estrutura tubuliforme aqui no centro do mediastino. Esse exame foi um raio-x simples de tórax. Esse paciente não tomou contraste, tá? Isso aqui, o que eu vejo é um alargamento de mediastino. Eu não consigo dizer se isso é esôfago, o que que é. Mas na hora que você vê no perfil, né, você percebe que essa distensão, essa dilatação, ela vem desde aqui de cima e ela vai até aqui embaixo, né? Isso fala muito a favor de ser o esôfago, que está bem tubuliforme, bem trajeto sinuoso, tá bom? Tudo isso aqui é esôfago, tá? Então, isso fala a favor de mega esôfago. Se é acalásia primária ou secundária, aí a gente vai perguntar para o paciente. Só para tirar uma dúvida clássica também, o coração está aqui, pessoal. Isso aqui, o mediastino, essa região aqui é anterior e posterior. O coração, ele está aqui anterior. Professora, nesse caso, quando tem megaesôfago, ele tem torção para poder ter uma obstrução? Não, não. Geralmente não tem nenhum problema de torção. O problema aqui maior é que o paciente, apesar de ter acalásia, né? O que ele vai sentir eternamente? Ele vai sentir refluxo, muito refluxo. Apesar do problema ser o esfíncter esofágico inferior aqui que está fechado e não ser uma doença do refluxo clássica, que não é o alimento que está saindo aqui do estômago, que está subindo, é porque, na verdade, tem tanto comida aqui no esôfago. Quando ele se deita, o alimento vai voltar para a boca dele, né? Então, assim, ele vai ter clínica de refluxo, mesmo sem ter refluxo crônico, assim, estabelecido, a doença do refluxo, né? Ele vai ter só essa estase desse alimento aqui, e isso aqui vai acabar dando para ele uma clínica de pirose e regurgitação, que é uma coisa meio típica de doença do refluxo, né? Só que o problema é que o esfíncter tá fechado. Na hora que você abre o esfíncter, isso aqui desce, né? Enfim, é uma doença bem, bem hard para quem tem, né? Entendi. Então, no caso, seria só um achado, não é indicado o raio-x. Não é indicado raio-x. Isso aqui foi um achado de exame, né? Então é só para dizer que é possível a gente ver. O que eu tô vendo aqui essas setinhas pretas, ó? Isso aqui é nível líquido. Isso aqui é comida que está aqui embaixo e ar para cima, tá? Então, daqui para cá é ar, daqui para baixo é comida, água, líquido, que vai ficar com essa densidade, que é a mesma densidade do fígado, do baço. É uma densidade meio clara, tá certo? Funciona quase como um estômago, né? Funciona como estômago, é como se tivesse um estômago aqui em cima. Só que a mucosa não é adaptada para o estômago. Então, assim, ulcerações, né? Até perfuração de parede pode acontecer, tá? Numa calásia bem ferrada, pode acontecer. Beleza? Uhum. E indo para o espasmo esofagiano difuso. Por que eu falei que Professora, Diga. é só uma coisa que está acontecendo nos seus vídeos no Info Online, pelo menos aconteceu comigo já mais de uma vez, é que tem pelo menos um ou dois slides que eles acabam não aparecendo na aula e o áudio deles aparece no final, depois que a senhora disse que ela já encerrou. Bom Aí saber disso aí. aconteceu com esse slide da acalásia, que tinha o comecinho falando de distúrbio neurogênico e tudo. Aí ele fica lá no final, é? Só que não aparece o slide, aparece só o seu áudio, entendeu? Puxa Aí vida. acaba que quando Atrapalha, né? Você fica... porque quando apareceu o slide de esofagograma e os achados, parecia que os achados eram gerais, assim, não deu para entender que era da acalásia, entendeu? Boa, obrigada. Obrigada, Ana Vitória. Eu vou dar uma olhada no porquê. Ó. Inclusive, isso aqui é a minha aula gravada. Ó. Quando você vê aqui, tá, em teoria tá tudo ordenado, né? Isso aqui é todos os slides e tem o áudio de cada slide. Não sei por que ele... Enfim, mas bom saber. Isso me falaram essa semana sobre uma aula de AVC que eu tinha dado, que também aconteceu a mesma coisa. O slide ficou lá no final e não apareceu o slide. Bem, eu obrigada por avisar, porque eu vou procurar saber o que está acontecendo. Obrigada, professora. Obrigada a você, querida. Então, o espasmo esofagiano difuso, o que é? Pessoal, isso aqui, o paciente é a cara desse senhorzinho aqui do Néter. O paciente, você jura que ele está tendo um infarto. Aconteceu isso com meu pai. Eu era estudante de medicina, eu devia estar, talvez, no 5º semestre também. E aí, meu pai é cardiologista. Eu cheguei em casa à noite e estava o meu pai deitado na cama, pálido, suando frio. Pai, o que o senhor está tendo? Aí ele, não, eu tô com uma dor no peito. Pai, o senhor está infartando. Aí ele tomou um nitrato,
ele nunca tinha tido nada, tomou o nitrato e melhorou. Aí ele, meu Deus, eu tô infartando. Aí a gente foi para o hospital, chegamos lá, ele fez investigação completa de eletro, de enzimas cardíacas, ficou um tempo, 24 horas no hospital, né, para acompanhar, seriar as enzimas cardíacas, e deu tudo normal, tá? Então, assim, o que é que ele teve? Isso é um diagnóstico de exclusão. Isso provavelmente foi um espasmo esofagiano difuso, tá certo? Então, classicamente, o paciente vai ter dor torácica e disfagia. Isso pode te ajudar porque existe uma coisa que as pessoas falam que a gente não fez na prática, mas que eventualmente pode ser que ajude. Quando o paciente está com muita dor, você pode pedir para ele engolir água. Se ele conseguir engolir água, fala mais a favor de infarto. Se ele não consegue engolir água, provavelmente pode ser um espasmo esofagiano difuso. Mas, pessoal, vocês não vão usar isso na prática, pelo amor de Deus. Vocês sempre vão excluir infarto, porque infarto mata. Espasmo esofagiano não mata, tá certo? Então, por que, que o nitrato alivia? Porque isso aqui acomete a musculatura lisa do esôfago. Então, o nitrato ele vai atuar em musculatura lisa lá no coração e também na musculatura lisa do esôfago, tá bom? Então, isso aqui é um diagnóstico de exclusão. Mas, como o Luiz tinha perguntado, né, a gente também pode usar a manometria, porque existem pessoas que têm predisposição a espasmo esofagiano difuso. Às vezes você consegue flagrar uma alteração na pressão do esôfago, tá? Mas não é também certo. Não é, a pessoa teve um episódio na vida, ela não fica tendo outros. Graças a Deus, o meu pai teve isso há muito tempo. Teve, sei lá, há 10 anos, até 15 anos atrás, talvez. E ele nunca mais teve, tá? Então, assim, o diagnóstico geralmente, pessoal, é de exclusão mesmo. Tá? Você investiga IAM, investiga principalmente IAM. Não é, você fica, cara, provavelmente foi um espasmo esofagiano difuso. Porque a manometria também vai depender do paciente estar tendo aquele evento, né? Naquela hora, naquele momento, tá? E isso aqui, essa imagem que foi flagrada, foi uma imagem absurda. Porque quem é que está tendo espasmo esofagiano difuso e você vai pedir para fazer o esofagograma, né? Ninguém, pessoal. Então, isso aqui tá errado. Terem pedido essa imagem, né? No contexto de dor torácica, não é isso que você tem que fazer. Isso aqui foi um erro. Não era para ter sido pedido. Mas a gente encontra na literatura várias imagens dessa que, eventualmente, o paciente está fazendo o exame e aí acontece lá essas contrações. Essas contrações do espasmo esofagiano difuso lembram muito saca-rolha, né? Áreas de estenose e dilatação. Estenose e dilatação parece aquele contas de rosário, né? De um terço, tá bom? Então, é uma coisa que você também pode encontrar essa descrição, tá bom? Professora, isso tem uma prevalência legal? Tipo assim, é raro? Como é? Querido, não é tão raro, mas ao longo da vida, quem é que tem essa doença? Geralmente são pessoas que já têm doença do refluxo, tá? Então, o mais comum, pessoas que têm doença do refluxo já mais velhas, a partir de 60 anos. Geralmente o 30. Mais ou menos, a partir dos 60 anos, eu respondi aqui uma coisa, pessoal, não tem nada a ver com a idade do paciente, não. Então, a partir dos 60 anos, geralmente é esse paciente. E outra coisa é que é muito raro ficar se repetindo ao longo da vida. Aconteceu dessa vez com meu pai, que eu flagrei. E assim, já meio recente, há 2 anos atrás, a minha mãe teve um caso de espasmo esofagiano difuso, que a gente acabou também indo para o hospital. E acabou ficando com esse diagnóstico de exclusão, porque foi examinado tudo, ela estava com dor, mas a enzima não subiu, não teve nada, e aí ficou como isso, tá? Mas você acaba que encontra uma prevalência maior em pessoas que têm doença do refluxo, tá bom? Não é incomum essa doença. Eu não sei te dizer qual a porcentagem da população que tem, mas não é uma coisa incomum. Você acaba excluindo muitas vezes numa emergência, você acaba utilizando desse diagnóstico para justificar uma ausência de infarto no paciente com dor torácica, tá bom? E por último, né, das doenças de desmotilidade primária, a gente vai ter o presbisôfago. E
presbi lembra de presbiopia, galera. Presbiopia é a doença do envelhecimento da órbita, né? Então, presbiesôfago é o envelhecimento do esôfago, tá? Então, isso aqui é com o passar dos anos, o idoso ele vai tendo uma disfunção esofágica na motilidade, e aí você acaba tendo, classicamente, pessoal, pessoas que têm presbiesôfago, às vezes a pessoa vai emagrecendo ao longo do tempo. É muito comum você perguntar para avô, para tio-avô, paciente, se ele come, como é que ele se sente. O mais comum é ele dizer que come menos, ele come menos do que o habitual. Então a pessoa vai até perdendo peso ao longo dos anos. Se você for olhar para os idosos, a maioria refere um certo grau de dificuldade de motilidade. Come alguma coisa, acha que pesou, que não fez bem, teve um entalo, uma pirose, come menos, né? Precisa de água, tá? Então, isso aí, infelizmente, não tem um tratamento, né? Você pode até usar algumas medicações para tentar aumentar essa peristase, tipo o Motilium, né? É uma medicação que, eventualmente, a gente usa, mas não vai reverter o quadro, porque isso é uma coisa de envelhecimento, tá certo? E aí, pessoal, outras afecções esofágicas, né? Tá aqui o divertículo de Zenker, né? É a pessoa que, infelizmente, ela faz uma saculação nessa parede posterior do esôfago, tá? Já no terço distal do esôfago, pertinho do estômago, faz tipo um saquinho. E esse saquinho, pessoal, acumula comida. E acumula durante dias, durante uma semana, fica aqui. Aí, um belo dia, a pessoa bebe água, a água entra aqui e lava esse divertículo, né? O fato é que isso daqui dá uma halitose muito ruim para a pessoa, tá? E eu já vi casos muito tristes. Eu atendi uma vez um paciente que literalmente perdeu o emprego, perdeu mulher, perdeu família, porque ele tinha muita halitose. Realmente o cara tinha muita halitose. E aí ele operou e ficou ótimo, tá? Então, assim, é até uma coisa que você tem que suspeitar quando a pessoa chega com essa queixa, tá bom? E aí o esofagograma ou a endoscopia podem te ajudar, né? A endoscopia, às vezes, esse negócio é tão grande que existe um risco da pessoa, do médico, até perfurar isso aqui, dele entrar nessa luz achando que é esôfago, né? Mas pessoas cuidadosas não perfuram, tá, pessoal? É só mesmo uma situação mais, enfim, às vezes o negócio é tão grande que o paciente, o médico acha que entrou na luz do esôfago. Na verdade, ele entrou na luz do divertículo e não tá percebendo, tá? Então, para essa queixa, às vezes, acaba que o esofagograma ele tem um grande valor, porque você não corre risco de perfurar, né? Ele literalmente vai encher esse saquinho aqui, você vai conseguir ver essa bolinha que vai ficar acumulando o contraste. Depois de um tempão, você ainda consegue ver essa bolsinha cheia de contraste, tá bom? Outra coisa que essa daí é a coisa que vocês vão mais se deparar ao longo da vida de vocês. E quando eu fui fazer prova de residência, prova prática, esse slide caiu para mim. Caiu para mim exatamente isso, tá? Era um raio-x, era uma prova que eram mais questões práticas, se eu não me engano, eram 15 questões práticas. Geralmente eles fazem 10 questões, né? Mas essa prova foi a prova da Unicamp. A Unicamp, eles colocaram 15 questões no meu ano, e tinha 5 questões que eram questões rápidas, para você ver uma imagem ou ler um anunciado. Era quase como se fosse uma prova teórica, né? 5 questões era um negócio meio assim. E só que você falava, né, para o examinador. Então, mostraram exatamente esse slide. Exatamente, um raio-x de PA e perfil, tá? E o que doença era essa? Então, primeira coisa, pessoal, você pode perguntar para o paciente, para o examinador: esse paciente fez o exame em ortostase? Fez. Então, cadê a bolha gástrica? A bolha gástrica era para estar aqui, não tá. Ela tá aqui, ó. Então, isso aqui é provavelmente o estômago que subiu. Essa imagem é muito característica de hérnia, tá, pessoal? Então, você vai ter um alargamento aqui no mediastino, nessa região mais distal do tórax, né? Mais perto da cavidade abdominal. Então, tá bem perto, né? Porque o esôfago subiu, o estômago subiu, né? E aí você consegue ver esse nível hidroaéreo, tá? E no perfil, o nível hidroaéreo se mantém, tá bom? Então, era essa a resposta. Era uma hernia atal. Perguntou que exame é esse? Raio-x simples, tá? Raio-x simples, isso aqui não tem contraste, você tá vendo só a comida tem essa cor. O que dá cor diferente, pessoal, é ar, né? Então, ar e osso tem uma cor levemente diferente de todas as outras
densidades. E se fosse metal, o metal seria extremamente branco, ó. O metal, ele é extremamente branco, ele é muito mais branco do que o osso, do que as outras coisas. Voltei para o divertículo só para mostrar para vocês, né? Então, aqui tem o tom das outras estruturas, tá? Então, isso aqui é comida mesmo, formando nível líquido, tá certo? Então, lembrar da hernia atal. Que imagem seria essa? Essa imagem é bem típica também, a gente vê isso bastante. Sei lá, uma vez por semestre eu vejo, pelo menos. 2 vezes no ano eu vejo. Né? Corpo estranho. Isso aqui é uma moeda, tá? Então, o último caso que eu peguei era uma criança, na verdade tinha 5 anos, que a moeda ela estava pertinho da válvula ileocecal. E a válvula ileocecal, se vocês não sabem, é um local de estenose fisiológica no nosso corpo. E aí eu fiquei travada com medo dela entupir, né? Ali, a moeda entrar de um jeito X que fechasse a válvula e a criança ficasse obstruída. Mas a gente repetiu o exame no dia seguinte e a moeda tinha passado. Então, graças a Deus, deu certo, tá? Essa imagem aqui, isso aqui, tipicamente, quando você vê no esofagograma essas irregularidades aqui de contornos, né? Isso aqui lembra muito varizes, tá? E aí é claro que você tem o paciente lá no esofagograma que você pode conversar com ele, perguntar se ele tem história de hepatopatia, se tem suspeita de cirrose. E aqui seriam as varizes vistas na tomografia, né? Então, você está vendo aqui várias estruturas lineares, tubuliformes, que são varizes, são vasos, tá bom? Isso aqui é o esôfago, tá? E essas estruturas dessas setinhas são as varizes. E são brancas porque o paciente injetou contraste. Se não tivesse injetado contraste, ficaria um cinza escuro da mesma cor da aorta, que a aorta está aqui do lado, tá bom? Outras imagens muito típicas que a gente vai falar. Isso aqui é uma estenose do esôfago, tá? Estenose do esôfago. Só que estenoses do esôfago existem várias causas. Uma causa muito importante é essa, a esofagite do refluxo. A pessoa tem um refluxo tão severo, é tanto HCl que sobe o tempo todo lá do estômago em direção ao esôfago, que essa região distal do esôfago, ela entra em fibrose. E isso faz uma estenose, tá certo? Então, a imagem, ela é típica do quê? De estenose. Mas a causa, eu vou ter que perguntar ao paciente. Meu senhor, o senhor tem história de refluxo? Tem doença de refluxo? Como é que é? Muito grave? Então, assim, a pessoa acaba lhe falando, não, doutor, é horrível, acorda toda noite, não consegue dormir, tem que dormir sentado, literalmente, tá? Então, você fica com essa hipótese de que essa seria a etiologia, né? Outra etiologia para estenose do esôfago, outra estenose do esôfago, esofagite actínica. Sempre que vocês ouvirem esse termo actínico, tem a ver com radiação, tá? Existe esofagite actínica, existe, por exemplo, colite actínica, tá? Então, assim, é a radiação causando uma fibrose local, geralmente uma área de estenose, tá? Então, quem é o tumor que geralmente causa esofagite actínica? Muitas vezes é o linfoma, tá? Porque o linfoma é um tumor que muitas vezes a gente opta por fazer radiação, e aí, infelizmente, o esôfago está ali no meio do mediastino. E aí, com isso, ele é irradiado e o paciente acaba evoluindo com essa estenose, tá? E isso é devido a uma esofagite actínica, tá certo? Outro tipo de estenose por esofagite cáustica. Então, isso aqui foi uma tentativa de suicídio, pessoal. Infelizmente, a gente ainda tem esse tipo de coisa, né? E as pessoas, infelizmente, tentam suicídio com soda cáustica, né? E as pessoas não morrem, tá? Não morrem. E elas vão evoluir com o quê? Com esse esôfago horroroso, que muitas vezes a pessoa vai ter que fazer uma gastrostomia ou vai ter que fazer uma cirurgia de interposição de cólon aqui, porque isso aqui não passa alimento nenhum. E esse esôfago, pessoal, esse esôfago, muitas vezes, se ela não opera, se não é tão estenosado nesse ponto, ela consegue ainda usar o esôfago sem cirurgia, ele tem um risco maior de fazer adenocarcinoma de esôfago, tá? Então, o fato dela ter usado soda cáustica ainda aumenta o risco dela ter câncer de esôfago, tá bom? E outro tipo de estenose é a estenose do tumor, né? Uma estenose maligna, tá certo? E aí, geralmente, pessoal, qual é a dica aqui? É que é uma extensão menor.
a gente, muitas vezes, lesões esofágicas ou lesões de cólon, elas não são tão grandes, tá? Se você for medir, geralmente, no esôfago nem tanto, principalmente no cólon. No cólon, elas têm menos do que 5 centímetros de extensão, tá? Uma lesão que tem mais de 8 centímetros de extensão, estenose com mais de 8 centímetros de extensão no cólon, a gente não pensa em tumor, pensa em outras doenças, que a gente vai estudar na próxima aula, tá? Mas aqui, o que seria isso? Isso é o sinal da maçã mordida, tá? E um achado que pode te ajudar a pensar que isso seja uma lesão maligna, né, seria essa presença de algumas fístulas. Dentro do tumor, o tumor não é totalmente regular, né? Então, ele, às vezes, a pessoa vai crescendo o tumor, mas formando tipo uns túneis aqui dentro do tumor. Então, o contraste, ele consegue passar por dentro do tumor. Agora, pessoal, veja uma doença dessa. Isso aqui é no cólon, ó. Isso aqui é uma maçã mordida no cólon, tá? Então, eu tô mostrando o intestino aqui, é a mesma maçã mordida. Maçã mordida aqui. Então, vemos uma lesão dessa e aí a gente não sabe se é tumor ou não. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é pedir uma endoscopia digestiva alta, né? Porque essa pessoa aqui, provavelmente, ela tem queixa de entalo também, né? Então, ela acaba fazendo esofagograma, né? E aí, quando você se depara com isso, você não sabe a etiologia, ela vai acabar indo para endoscopia. Você vai pedir a endoscopia e ela vai tirar um pedacinho daqui desse material e fazer uma biópsia. E daí você diz, não, isso aqui é tumor mesmo maligno, tá? E dessa forma que a gente faz o diagnóstico. E para terminar a aula, né? A última coisa, para que serve tomografia e ressonância? Literalmente, se eu estou falando do esôfago, o esôfago vai ser para fazer estadiamento do tumor. Medir o tamanho do tumor, ver se tem linfonodomegalia adjacente, ver se tem tumores em outros sítios, metástase, se tem metástase óssea. Então, você acaba fazendo a tomografia, a ressonância, muito para ver o estadiamento. Tá certo? Estadiamento envolve tamanho de tumor, né? O TNM. T de tamanho do tumor, N de linfonodo e M de metástase, tá certo? Então, vai servir apenas para isso, ok? Ok, galera. Vocês ficaram com alguma dúvida? Foi ótimo, professor. Obrigada, Marcos. Se vocês ficarem com alguma dúvida também, pode tirar agora, ou também se quiser mandar mensagem no WhatsApp, no grupo, né? Que a gente está no grupo agora por turma, né? Então fiquem à vontade. Tá certo, professora. Obrigada, tá? De nada, querida. Um beijo bem Foi grande ótimo, professora. Obrigada. Professora, obrigada. Obrigada. Foi ótimo, pessoal. professora. Que Obrigado. bom. Obrigada a vocês Bom que final de entraram, semana. viu? Que Bom vocês final são de semana. heróis aí. Valeu, viu? Eu vou encerrar aqui a apresentação. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigado mesmo, professora. Boa semana, pessoal. Valeu. Você também.